noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos para compartilharmos alguns conhecimentos da nossa sagrada Torá. A Torá ela é chamada Kiem Chayeinu Ve'orech Yameinu, que a Torá é a nossa vida e o prolongar dos nossos dias nesse mundo, porque na verdade a Torá é a grande opção para conectarmos-nos com Deus, com o Criador do mundo. Começamos um novo livro da Torá. Terminamos o Sefer HaYashar, o Gênesis, Bereshit também é chamado de Sefer HaYashar, o livro da retidão, porque fala de personagens que eles são retos, íntegros, os patriarcas, Yosef, etc., as primeiras gerações do povo de Israel. Mas aí entramos já no poço das piranhas, no fosso dos jacarés, na boca do leão. O povo de Israel desce para o Egito. O Egito é a potência mundial da época, é a civilização faraônica. Eles começam na melhor terra do Egito, protegidos pelo Yosef, vice-rei do Egito. Eles vão para Eretz Goshen. Eretz Goshen é mais ou menos Beverly Hills. É o bairro nobre, o setor nobre de todo o Egito. E Yosef ele tomou várias providências para que os judeus não fossem discriminados como estrangeiros. O Yosef ele tinha umas ideias meio diferentes. Yosef ele pegou todos os egípcios e os induziu a trabalhar em cidades diferentes e estados diferentes dentro do Egito, para todo mundo se sentir forasteiro e não somente os judeus, para todo mundo se sentir fora de casa e não somente os judeus. Ele tinha uns métodos próprios, Yosef Atzadik. O Yosef ele elevou todo o Egito a partir daquela ideia das 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras. As 7 vacas magras não chegaram a se materializar. Quando Jacó, o patriarca Jacó, desceu no Egito, ainda estavam no segundo ano da fome das vacas magras. E assim que o patriarca Jacó chegou, tudo começou a melhorar. E a seca, e a estiagem, a fome começaram a passar. Jacó deu uma bênção especial para o faraó, para o Paró, o soberano egípcio, que as águas do rio iriam ao encontro do próprio Paró. Então, o Paró se aproximava do rio Nilo e a maré começava a subir, a enchente, as águas começavam a ir ao encontro do Paró. Muito bem, o povo de Israel, ele chegou muito bem tratado e protegido lá no Egito. Aí chegou o faraó e nessa paraxá, nessa porção diz que é um novo rei que não conhecia Yosef. Há uma discussão entre 2 sábios talmúdicos, um chamado Raf, outro chamado Shmuel, eram conhecidos como sempre estavam procurando esclarecer os assuntos da Torá por um debate entre eles, né? Um falava que era realmente, Urá falava que era realmente um novo rei. O Shmuel falava que não, que era o mesmo faraó depois do passamento, do falecimento de Yosef, de toda aquela geração. O mesmo faraó, só que ele se fez de desentendido, como se ele não conhecesse Yosef e seus irmãos. Yosef foi o primeiro a falecer, com 110 anos. Depois de 93 anos, faleceu por último Levi. Levi foi o último dos 12 filhos a falecer. E aí começou a escravidão no Egito. Como começou essa escravidão? O faraó chegou com um colar no pescoço e um pequeno tijolo pendurado no colar. Uma ideia boa para promover tijolos. Quem quiser promover tijolos, arranja um colar, prende o tijolo no colar, só que não vai ficar com torcicolo, não vai ficar com dor nas costas. E aí o faraó falou, brasileiros quer dizer, egípcios e egípcias. Aí tinha uma plateia e na primeira fila estava quem?
na primeira fila da plateia? Os judeus. Os judeus estavam, Faraó, 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 vamos lá, olha o Faraó, Faraó, Faraó. Eles estavam torcendo pelo Faraó, pelo Paró. E os judeus, naquela época, queriam ser mais egípcios do que os próprios egípcios. Epa, já conhecemos essa história de repeteco. Na Alemanha, antes da ascensão do nazismo, os judeus queriam ser mais alemães do que os próprios alemães. Não dá certo. Quando os judeus querem abrir mão da sua tradição, aí começam os problemas. E muita gente realmente se afastou do judaísmo lá no Egito. Aí o Paró falou, vamos construir cidades fortificadas para os nossos filhos. Aí todo mundo, é o maior, é o maior, é o maior. Aí o Paró falou, quem vão ser os primeiros cidadãos a aderirem à campanha de construirmos um Egito maior e mais seguro para nossos filhos? Aí na primeira fila da plateia, Paró, eram os judeus. Os judeus foram primeiros a aderir à campanha. Aqueles que aderiram à campanha, no final das contas, foram ludibriados. Era uma arapuca, era uma armadilha. E todo assunto aqui era de, uma vez eles aderindo ao trabalho braçal da construção de duas fortalezas, não a capital do Ceará. Duas fortalezas eram duas cidades fortificadas. O nome de uma delas era Ramsés e o nome da outra era Pitom. E os judeus começaram desse jeito a serem escravizados. Cada vez tiravam mais os direitos dele. E o Paró falou, olha, eles estão se multiplicando de uma forma impressionante aqui no Egito. Vai que haja uma guerra, eles vão acabar se ligando ao nosso inimigo. Nós temos que detê-los, os judeus. A velha história do antissemitismo, que os judeus são culpados por tudo. Quando o Titanic começou a afundar, o capitão do navio falou, esses judeus aqui sempre aprontando. Aí o oficial imediato falou, não, 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 mas o navio bateu no iceberg. Aí o capitão falou, iceberg, Rosenberg, Goldenberg, é tudo a mesma coisa. Então, os judeus eram culpados do afundamento do Titanic, do Titanic. Muito bem. Então, a ideia é de que tudo isso tinha sido planejado por Deus. Deus já falou para Abraão, o primeiro judeu, que os seus descendentes seriam escravizados numa terra estranha. E de lá, depois de alguns anos, seriam retirados com mão forte e braço estendido. O plano de escravização dos judeus já tinha sido lançado. E os próprios judeus já sabiam disso, de uma certa forma. Mas qual foi o problema aqui? Aí vem um princípio filosófico. Por que que na travessia do Mar Vermelho, no fechar das águas, os egípcios tiveram que ser destruídos? Segundo a tradição judaica, o povo original do Egito pereceu no fechar das águas do Mar Vermelho. O único sobrevivente desse pequeno tsunami foi o próprio Paró. Mas todos os outros, entre homens, mulheres e crianças, morreram. Ah, mas no filme, Rabino, no filme mostra que só foram soldados que perseguiram os judeus, só os soldados do faraó. Não, 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 não. Segundo a tradição judaica, segundo as explicações da própria Torá, foi todo o povo egípcio. Por quê? Já expliquei aqui anteriormente. Porque nesse momento a recaptura dos escravos hebreus era um ato de idolatria. Quem lançou a ordem? O Deus vivo. Quem é o Deus vivo? Faraó. Então, quando o faraó dá uma ordem, homens, mulheres e crianças precisam cumprir essa ordem. Então, era um ato de devoção idólatra, idolatria, a recaptura dos hebreus. Por isso participaram homens, mulheres e crianças. Só não participaram os doentes que ficaram em casa. E mais ainda,
levaram as melhores roupas, os melhores vestidos, as melhores joias, ouro e prata, porque no ato de devoção à idolatria se coloca do bom e do melhor para aprofundar a própria idolatria. Muito bem. O que os judeus foram fazer lá? Hashem prometeu a terra de Israel, mas os judeus foram parar no Egito? Foram parar na terra errada? Será que tinha algum problema de configuração do Waze, do GPS? Foram parar no país vizinho, Israel, mas era para Israel, não para o Egito. Então, na verdade, é um conceito místico, cabalístico, de que antes da criação desse universo, havia um plano espiritual, não só desse universo físico, mas dos infinitos mundos espirituais. Havia uma situação espiritual chamada Olam HaTohu, o mundo do espanto. Está escrito na Torá. E no princípio criou Deus os céus e a terra era vã e confusa, vã ou espantada e confusa. O que é tou? Tou é quando uma mãe, as crianças estão brincando no quarto e viram absolutamente tudo de todos os armários, brinquedos, roupas, e tem muitos armários no quarto. E as crianças conseguem fazer uma montanha inteira de brinquedos e roupas e outras coisas. E a mãe abre a porta. Quando ela abre a porta, ela fica na situação de tou vavou, porque ela vê o tou vavou que tem no quarto. Ela dá uma olhada, ela se assusta tanto que na hora ela fecha a porta e finge que ela não viu nada, porque ela ficou muito assustada com a bagunça que as crianças fizeram dentro do quarto. Então, tou vavou, na verdade, é um grande espanto, uma grande bagunça. Então, existia um mundo espiritual, que a Kabbalah explica, o Zohar, etc., chamado Olam de Tohu, o mundo do espanto, da bagunça, etc. Qual que é a ideia? Que havia muita luz e poucos utensílios. Essas luzes, elas não se integravam, elas não se interseccionavam. Essas luzes eram independentes e esses utensílios não tinham a capacidade de captar essas luzes. E aí eles se quebraram. E na quebra desses utensílios surge uma outra realidade, o encadeamento dos infinitos mundos espirituais e também o mundo físico e material. Tudo isso surge a partir de um novo conceito chamado Olam Atikun. Olam Atikun significa o mundo da ratificação, o mundo do conserto, da ratificação daquele plano anterior. E nessa mudança de Olam Atou para Olam Atikun, caíram no planeta Terra. Na verdade, o espaço sideral é muito maior, mas já explicamos aqui em outras ocasiões que somente pela observação o ser humano já muda a estrutura subatômica da própria matéria, ou seja, nós observando os confins do universo, a nossa própria observação começa a modificar a estrutura da matéria das estrelas, dos planetas, das galáxias. Isso é física quântica. Muito bem. E caíram nesse mundo físico e material, que é a consequência dos mundos espirituais, caíram 286 faíscas de santidade, faíscas divinas caíram no planeta Terra, 286 faíscas. Particularmente, aonde estavam essas faíscas? No principal país daquela época, a potência mundial da época, que era o próprio Egito. O que o povo de Israel foi fazer no Egito? Somente ser escravizado, somente sofrer, somente ser vitimado por sofrimentos físicos, espirituais, psicológicos? Não. Com a presença do povo de Israel no Egito, eles começaram a elevar essas faíscas. Começaram a elevar.
Yaakov Avinu, ele pede para os filhos irem lá, Lisbor Bar. Lisbor Bar significa conseguirem os mantimentos, os alimentos necessários para eles combaterem a fome da época. Então, Lisbor Bar era buscar alimentos, etc. A palavra bar significa, tem um valor numérico em Gimátria, numerologia mística, cabalística. O Beit é 2 e o Reish é 200. Ou seja, daquelas 286 faíscas que caíram no Egito, ficaram aprisionadas no Egito, 202 faíscas conseguiram ser elevadas pelo povo de Israel. Ou seja, 286 menos 220 dá 64, é isso? 286 mais 200, menos 202. 86 menos 2 é 84. Menos 200, 284 menos 200 dá 84. Então, 84 são as faíscas que não conseguiram elevar. Então, o povo de Israel, lá no Egito, tinha uma missão específica de elevar a espiritualidade. O exílio do Egito foi muito difícil. Foi o pior de todos os exílios e a fonte de todos os exílios. Por quê? Porque, em primeiro lugar, era o único exílio onde o povo de Israel ainda não tinha a Torá. Os outros exílios, há, na verdade, o conceito de 4 gigantescos exílios. Galut Mitzrayim, o exílio do Egito. Galut Bavel, o exílio da Babilônia. Galut Ashur, o exílio da Assíria. O Galut Romi, o exílio de Roma. Nós estamos amargando há 1933 anos no exílio de Roma. E mesmo o mundo atual ainda se considera herdeiro da civilização clássica da cultura greco-romana. Muito bem. E o povo de Israel conseguiu, então, das faíscas aprisionadas no Egito, quantas foram levadas? 202. Por isso está escrito que junto com o povo de Israel vem o Erev Rav, uma mistura de povos. Esse é o sentido literal. Mas Erev Rav significa uma mistura de Raf. O que é Raf? Resh, 200, e Beit, 2, 202. 202 faíscas divinas que conseguiram ser levadas pelo povo de Israel. E o que nós estamos fazendo fora de casa, desde a destruição do Segundo Templo, há 1933 anos atrás, quase 2.000 anos? O que a gente está fazendo aqui, amargando? Ainda a Mashiach não chegou? Nós estamos finalizando a elevação das 84 faíscas restantes que não tinham sido elevadas lá no Egito. Então, com o passar, com o transcorrer do tempo, dos milhares de anos, coube a nós somente elevarmos as 84 faíscas restantes. Mas aí pergunto, mas Rabino, como pode ser? O povo de Israel, na saída do Egito, elevou 202 faíscas e foi na hora. E agora a gente está levando milhares de anos para elevar somente 84 faíscas? Exatamente, é exatamente isso. Lá na saída do Egito, Deus se revelou. E com a revelação de Deus, tudo se tornou mais fácil. Então, o povo de Israel conseguiu fazer aquilo que fez. Veja, no Egito, foi o exílio mais difícil porque todo o povo de Israel estava reunido. Em épocas diversas, quando o povo de Israel é perseguido, massacrado e morto, quando num lugar estão trucidando judeus, em outros lugares do mundo eles estão a são e a salvo. Um exemplo disso foi o Holocausto na Europa. Hitler e seus asseclas assassinaram friamente durante 6 anos 6 milhões de judeus. Mas já moravam alguns milhões de judeus nos Estados Unidos, 1 milhão de judeus em Israel, tinha já uns 200, 300 mil judeus na Inglaterra, que o único país europeu que Hitler não conseguiu pôr as mãos foi a Inglaterra. Haviam lá mais de 1 milhão de judeus fora do alcance dos nazistas na Rússia e fora 1 milhão de judeus dos países árabes. E mais ainda,
centenas de milhares de judeus na Argentina, no Brasil, no Canadá, na Austrália, na África do Sul, estavam bem longe das garras do nazismo. Então, enquanto alguns judeus no mundo estavam passando um aperto terrível, outros estavam numa boa. A minha mãe, a minha saudosa mãe, né, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, a febre não era internet, nem YouTube, nem YouTubers, nem WhatsApp, Facebook, nada disso, nem Zoom, tinha nada disso, nem televisão, nem Caldeirão do Hulk, nada disso. O que tinha na época era a rádio. Sim, o Ivan está lembrando aqui que o Rebbe conseguiu escapar. O Rebbe de Lubavitch, ele pegou o último navio da Europa para a América, que eu esqueci o nome do navio, eu não sei o que lá, esqueci o nome agora. Era um navio de Portugal. Ele pegou o último navio a caminho dos Estados Unidos. Então, 1 milhão de judeus morando nos países árabes. Então, enquanto alguns judeus estavam sendo assassinados friamente, outros estão a salvo. Então, minha mãe era menina quando ela ouvia no rádio, pela BBC de London, ela viu os discursos transmitidos do Hitler. Ele parecia um louco, ele era um louco, né? Ele gritava, mas ele era histérico. Os discursos dele eram um momento de pura histeria. E a minha mãe ficou tão preocupada quando ela ouvia isso no rádio que ela sonhava à noite, ela era menina, ela sonhava à noite que ela nasceu no porto de Paranaguá, no Paraná. E ela sonhava que o Hitler estava invadindo a praia de Paranaguá pelo mar, coisa e tal. Então, na verdade, Hashem, nos outros exílios, ao mesmo tempo que alguns judeus tinham que passar por poucas e boas, outros estavam são e salvos, né? Lá no Egito não, estava todo mundo junto. Então foi muito difícil essa escravidão do Egito. O faraó ficou com lepra na pele. E os sábios do faraó, do Paró, disseram a ele: se o senhor tomar banho de sangue fresco, o senhor vai se curar da lepra. E ele tomou a iniciativa de abater centenas ou milhares de crianças judias para, com o sangue delas, encher uma banheira e se banhar no sangue de crianças mortas. Para termos uma pequena ideia dos requintes de crueldade que os egípcios nos trataram. Eles davam uma quota impossível de ser preenchida de tijolos. Quando os judeus não conseguiam preencher, eles pegavam as crianças recém-nascidas dos judeus e elas eram emparedadas vivas. Colocavam tijolos em cima delas numa parede até que elas morressem. Então, esses eram os egípcios. Por isso que eles foram castigados com fechar das águas do Mar Vermelho, porque Hashem previu a escravidão do Egito, mas não com requintes e crueldade. Agora, toda a ideia do povo de Israel ter ido para o Egito era que depois, com a saída do Egito, o famoso Êxodos, que é tratado no livro de Shemot do Êxodos, que o povo de Israel tivesse a revelação de Deus no Monte Sinai com a outorga da Torá. Todo o objetivo do povo de Israel ter descido do Egito foi elevar essas faíscas, 202 faíscas divinas, aprisionadas naquele país que era a potência mundial da época, elevar essas faíscas e depois saindo de uma forma espetacular com a revelação de Deus, é toda a história do êxodo do Egito, e depois de 50 dias recebendo a Torá do Todo-Poderoso, a conexão com o infinito a partir do Monte Sinai. Essa foi a consequência da escravidão do Egito. Então, o povo de Israel sofreu uma queda violentíssima, indo parar num país que era totalmente amoral, era um país muito baixo, era um país totalmente idólatra, um país que não tinha nada a ver com o judaísmo, mas vamos nos lembrar que os melhores anos da vida do Yaakov, do patriarca Yaakov, foi justamente no Egito, porque lá ele abriu escolas de estudo da Torá, e centros de estudos e sinagogas e toda a estrutura necessária para a comunidade judaica, e aí o Yaakov transformou o Egito. E a saída a palavra Egito em hebraico,
é Mitzrayim. Mitzrayim são as mesmas letras, na mesma ordem da palavra Metzarim. Metzarim são limites, apertos, estreitos. Em geografia, Meitzar, tem Meitzar Tiran, o Estreito de Tirã, que fica lá lá no Mar Vermelho, coisa e tal, lá próximo do Sinai, o Estreito, Meitzar. Então, qual a ideia quando um rio ele é estreitado? Já explicamos aqui, quando as águas são represadas por meio de diques e o rio é estreitado. Então, a água, quando ela é liberada, ela vem com muito mais força. Quando os diques são abertos, ela vem com muito mais pressão. Então, o povo de Israel no Egito, ele foi limitado, ele foi apertado, mas quando ele é apertado, na hora de superar todas essas limitações e ter a própria redenção, então ele mostra o seu potencial maior diante da revelação de Deus. O Egito ele é comparado à vida de um ser humano, a alma que está no bem bom lá em cima, no mundo espiritual, ela tem que entrar nesse corpinho, Michuruca, que é o corpo material, o corpo físico humano. Ele é Michuruca perto do potencial da alma, e ela acaba se sujeitando a tudo isso, e no final das contas ela consegue, por meio da prática das mitzvot da Torá, das 7 mitzvot dos Bnei Noach, consegue uma conexão com Deus que leva essa alma a um patamar muito superior ao nível original que ela se encontrava mesmo antes de nascer. Ou seja, a própria vida é uma queda por uma subida muito maior. O Egito foi uma queda por uma subida muito maior. Esse último exílio de 1933 anos, quando o povo de Israel está totalmente disperso pelos 4 cantos do mundo, é uma queda, aparentemente, mas o objetivo todo é uma elevação maior. Então, vamos para o exílio de não escuridão simplesmente, mas de impulso. Impulso. Um fundista, um atleta, quando vai começar a correr, ele primeiro flexiona os pés para trás, depois ele toma impulso e sai correndo. Então, a ideia aqui é do impulso. O exílio para o povo de Israel é considerado um impulso, porque por meio do exílio, o povo de Israel consegue uma maturação, uma maturidade inigualável, um crescimento espiritual inigualável, e por meio desse crescimento, o povo de Israel consegue uma conexão mais profunda e, ao mesmo tempo, mais abrangente com o Todo-Poderoso. Temos alguns comentários aqui no chat. Pessoal, o link já está disponível em cada grupo. Assim que terminar esse módulo, podem acessar o outro link. Obrigado, uma mensagem do Ivan. Temos aqui mais uma mensagem. Em Bereshit fala que a terra se encheu de roubo, depois veio o dilúvio, mas a punição do roubo não é a devolução do bem roubado, ou alguns roubos, a punição e até a morte. Sim, mas na verdade, quando o roubo é generalizado, ninguém sabe mais o que é de quem. Então, eles tiveram que pagar, já que eles não restituíram os objetos roubados, e a humanidade inteira estava nessa onda generalizada, antiética e amoral, então Deus teve que dar um banho, literalmente uma purificação da humanidade inteira pelas águas do dilúvio. As águas do dilúvio não vieram somente destruir, as águas do dilúvio vieram purificar o mundo de todos os aspectos indesejáveis que acabaram ficando para trás com aquela geração que pereceu no próprio dilúvio. Assim como a saída do Egito, assim como o exílio lá em Mitzrayim, no Egito, é a fonte de todos os exílios, assim também a redenção do Egito é a fonte de todas as redenções, inclusive a última redenção, quando todo o povo de Israel sairá dos países de origem e todos vão se dirigir para a terra de Israel, na reconstrução do terceiro Beit HaMikdash. São promessas do Rebbe, do líder máximo da nossa geração, promessa e dívida, ele prometeu e ele há de cumprir a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.